Bilionário americano já avisou e o Vasco já está sabendo. Eu vou trazer detalhes dessa informação. Mercado agitado, agiu rápido e frustrou a todos. Eu vou trazer muitas informações importantes para você nesse vídeo e, é claro, você vai ficar por dentro de tudo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa quinta-feira para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco. E, é claro, aqui no canal criado para você, você vai ficar sempre atualizado. Mas antes eu peço o seu joinha. O seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e outra, traz mais vascaínos apaixonados assim como você aqui para esse vídeo. Vale lembrar que se você não é vascaíno, se você torce para outro clube, você pode ir embora desse vídeo. Não serve para você esse canal. Esse canal só serve para vascaínos de verdade. Então, se você é Vasco de verdade, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Ó. Clicou no botãozinho, vai fazer parte do canal que foi todo reformulado, também criado para você aqui na plataforma. Beleza? O seu like dado, muito obrigado. A sua inscrição feita se você é Vasco. Vamos para o que interessa, as informações importantes do Gigante da Colina nessa quinta-feira, hein? Logo uma quinta-feira pós-derrota, né, para o Olímpia, que frustrou a torcida do Vasco. E, claro, né, pressão alta na diretoria e no técnico Renato Portaluppi por conta de um planejamento que virou um conflito de interesses, né, com um torcedor vascaíno. Entregar jogos, jogar com força mínima, enfim, isso vem irritando o torcedor do Vasco, que há muito tempo já convive com derrotas, principalmente na Copa Sul-Americana, né? Algo poderia ser pensado também imaginando as finanças e imaginando o torcedor vascaíno. Por que as finanças? As pessoas sempre me perguntam e eu sempre faço questão de falar sobre planejamento de futebol. A Copa Sul-Americana é uma competição que entra em fase decisiva, que entra em oitavas de finais, quartas de finais, semifinais e final. Com isso, são competições onde você explora muito mais público e renda e também o poder midiático de jogos decisivos. Vou dar só um exemplo. O Campeonato Brasileiro a gente pode ter aí 2 a 3 jogos decisivos lá no final do campeonato, né, da competição. Se o Vasco ficar em meio de tabela, acaba que nem decisão terá, né? Vai anular o rebaixamento, vai anular a chance de G4 e vai acabar não tendo jogos decisivos. Isso tem pouca procura do público, né? O público quer jogos com decisão, com teor de adrenalina, com dramática, enfim. Você não tem isso no Campeonato Brasileiro de forma impactante. Já na Copa Sul-Americana, isso vai para um nível de assiduidade absurda. Isso ganha um vulto muito maior. Você enfrentar um River Plate nas oitavas da Copa Sul-Americana, jogando esse jogo no Maracanã, é certo 80 mil torcedores e é certo mais de 5, 6, 7 milhões de arrecadação. Então o potencial que a Copa Sul-Americana tem para equipes, para clubes que não tem um poderio financeiro interessante, como é o Vasco nesse momento, não poderia ter sido abandonada se alguém pensa futebol dentro do Vasco. Então, são absurdos que acontecem e é só um dos absurdos que eu estou citando aqui sobre gestão de futebol. A gente pode falar sobre sentimento do torcedor, sobre a marca Vasco sendo ridicularizada, sendo aí cada vez menos relacionamento com a Conmebol, caso o Vasco classifique para uma Libertadores. A Conmebol, todo mundo já sabe como que ela opera, né, no futebol, então são coisas que vão gerar impacto futuro no Vasco, que parece que ninguém está pensando nisso. E falando em frustração, o Vasco, que estava de olho no zagueiro Otamendi, acaba de ver, né, o acerto com River Plate. O Stefano de Carlo agiu rápido. O presidente do River Plate não deixou espaço e já fechou com Otamendi para depois da Copa do Mundo. Nicolás Otamendi estava sem clube no final do seu contrato com o Benfica. O Vasco estava de olho no atleta e o Stefano de Carlo, que é o presidente do River, já agiu rápido. Eu entrei em contato com o Diego Kolovic, que é um amigo da imprensa lá da Argentina. Ele falou assim, aqui no River, ele cobre o River, aqui no River já se falava de Vasco interessado no Otamendi. E como o Vasco deu um chapéu no Boca Juniors na relação com a contratação do Marino Inestrosa, a preocupação lá na Argentina foi absurda, porque todos nós sabemos que o futebol argentino atravessa, né, uma questão financeira muito inferior ao do Brasil. Então, Stefano de Carlo agiu rápido, o presidente foi pessoalmente fechar a contratação de Otamendi e o Vasco viu
aí o jogador acertar para disputar o campeonato argentino. Enfim, pode também disputar a Sul-Americana, né? Porque o River Plate segue também na competição. Empatou na última rodada, né, no último jogo, com o Bragantino lá no Estádio Monumental de Nunes. Né? O Bragantino, que é o próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro em São Januário. E olha só, falando sobre mercado da bola, o mercado se agita. E vamos falar aqui sobre Thiago Silva. Entrei em contato com algumas pessoas e me disseram o seguinte: ainda não tem nada entre Vasco e Thiago Silva. O zagueiro de 41 anos de idade também encerra o seu contrato no futebol português, só que no rival do Benfica, no Porto, e vai ficar livre no mercado. Até agora nenhum contato foi feito, os empresários do Thiago Silva ainda nem sabem se ele vai continuar jogando futebol, e essa é a informação que eu tenho para trazer para vocês. Se alguém disser para vocês que está fechando, que não sei o que, não é verdade, tá? Até agora, nada. Eu queria saber, obviamente, a sua opinião sobre o jogador que tem boa passagem pelo Fluminense, né? Ídolo no Fluminense, e agora sem clube após decidir sair do Porto de Portugal. Olha, eu quero trazer para vocês uma informação muito importante que o Vasco monitora de perto. Bilionário americano mandou avisar a todos e o Vasco já está sabendo. É isso mesmo, hein? Bill Foley, dono do Bournemouth, lá da Inglaterra, lá do Reino Unido, na verdade, que contratou recentemente o Ryan para a equipe inglesa, ou enfim, vai segurar o Ryan até não aguentar mais. Exatamente. Diante da convocação do Ryan para a Copa do Mundo, clubes europeus como Real Madrid e entre outras marcas poderosas já buscaram informação sobre o cria da colina, sobre o Ryan, que está atualmente brilhando na Premier League, né? E todos nós sabemos que o Bournemouth está muito próximo de conquistar uma vaga na Champions League. Depende muito de si próprio. E com isso, Bill Foley, o bilionário norte-americano, mandou avisar a todos: não vamos vender o Ryan agora, a não ser que apareça algo completamente irrecusável. São palavras de Bill Foley, o bilionário norte-americano, que todos nós sabemos que dinheiro não é o problema, que dinheiro não é a preocupação. E com isso o Vasco, observando de perto todas as movimentações, porque tem o mecanismo de solidariedade da FIFA, cerca de 2,5% da próxima transação total do Ryan cai nos cofres do Vasco. E todos nós sabemos que no futebol europeu as transferências, as negociações giram em caixa alta, né? Giram em valores estratosféricos, principalmente se for colocar uma relação com o futebol brasileiro. E por isso o Vasco observa de perto todo esse interesse para que pingue nas contas do Vasco alguns milhões ainda, né, do jovem Ryan, que tem um interesse de gigantes europeus. Mas o bilionário americano já avisou: vão com calma, porque aqui ele não vai sair por qualquer coisa. Para o Vasco é bom e ruim. É bom porque, caso chegue uma proposta irrecusável, o Vasco receberá muito mais dinheiro pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Caso o Bill Foley segure mais o jogador, o Vasco tem um atraso para receber esse dinheiro. Então, existe o lado bom e o lado ruim. O Vasco vem observando de pertinho toda a situação. Continuando falando sobre o mercado da bola, eu quero falar sobre o Roberto Pereira, argentino, 35 anos de idade, também em final de contrato no AEK da Grécia e pode se transferir para o futebol brasileiro. O Vasco está de olho em todas as movimentações do argentino, que é experiente, camisa 10, junto ao Atlético Mineiro, que também quer a contratação do jogador. A informação que eu tenho que a pauta continua, que o jogador segue como opção e oportunidade de mercado, mas a ideia de um contrato muito longo está passando longe das ideias hoje da diretoria do Vasco. Então, vamos observar como que vai proceder Admar Lopes nesse momento da janela de transferências, onde o Vasco vai em busca de jogadores que seriam protagonistas. A ideia é essa, não é trazer mais apostas, né? Eu acho que aprenderam, né? Com o Brenner, com o Inestrosa, Lloyd, Maxime, Jean Davi e vários outros, né? Enfim, vamos observar o mercado porque o Vasco precisa urgente de reforços para o andamento da temporada. Queria agradecer aqui a sua presença, um forte abraço, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco, tá? Hoje tem super live à noite e eu conto com a presença de todos. Um forte abraço, saudações vascaínas.